No vídeo de hoje eu vou te mostrar como configurar o espaçamento entre linhas correto para os seus documentos. Então pega o cafezinho e bora pro vídeo. Salve, salve, vossas excelências! Aqui quem nos fala é João Avarengo, seu legal designer de plantão. E no vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa série sobre tipografia aplicada a ou em documentos jurídicos. Eu esqueci qual é a preposição correta, mas de qualquer forma nós já estamos aqui no nosso documento no Word que nós temos trabalhado ao longo desses vídeos. Já foram 2 vídeos e hoje nós vamos falar sobre espaçamento entre linhas, cara. E o espaçamento entre linhas é importante porque, na verdade, todas essas dicas que eu já dei para vocês sobre margens, eu falei, né, eu mostrei aqui para vocês como calcular a margem ideal para os seus documentos. Eu também já falei sobre alinhamento, foi o último vídeo, inclusive. E o vídeo de hoje, que é sobre altura de linha, todas essas dicas tipográficas, elas servem para quê? Para tornar a legibilidade do seu documento melhor, para você aprimorar a legibilidade do seu documento. Afinal de contas, o objetivo de qualquer documento é que ele seja lido pelo destinatário final ou pelos destinatários finais. Enfim, não importa qual documento a gente quer que a pessoa consiga ler. Primeiro, a gente precisa que esse documento ele tenha uma legibilidade aprimorada para que a pessoa consiga ler com mais facilidade, com mais velocidade e não perca o interesse durante o processo da leitura. Tá? Eu não estou nem entrando, né, na questão do conteúdo em si. Além de precisar ter um conteúdo jurídico bacana, você precisa também que o seu documento tenha uma legibilidade, beleza, legal, para que o usuário consiga ler e entender, apreciar da melhor forma possível o seu documento. Beleza? E a altura de linha, o que significa, né, cara, essa altura de linha, esse espaçamento entre linhas? É o espaçamento entre uma linha e outra. A gente tem, pelo menos comigo e algumas pessoas, alguns outros advogados e advogadas que eu conheço, acontece o seguinte, cara, a gente sai da faculdade por conta dos trabalhos acadêmicos, eu já falei isso, e a gente continua aplicando aquelas normas da ABNT ou às vezes de instituições, quando você faz artigo científico, TCC, enfim, cara, a gente continua aplicando aquelas normas, né, aquelas regras que eles pedem para a gente seguir, e nem sempre elas são boas. E um exemplo bom disso, por exemplo, é a altura de linha. Eu lembro que quando eu fiz, não vou me lembrar, eu acho que foi da pós, a altura de linha que eles queriam que tivesse, o espaçamento entre a linha era de 1.5, e vou mostrar aqui para vocês, vou selecionar só esse parágrafo aqui. E uma possibilidade da gente fazer o espaçamento entre as linhas é vir nesse botão aqui do menu da página inicial, ao lado do botão do texto justificado, o espaçamento de linha e parágrafo 1.5. Vocês veem que muda, né? Muda completamente aqui a altura da linha. E esse espaçamento aqui, ele é até de certa forma bem exagerado, cara. Existem estudos, enfim, e a prática mais adotada na definição de altura de linha é que ele seja de entre 130 a 150%. E o Word, por exemplo, vou voltar aqui para o espaçamento de 1, que é o espaçamento simples. O Word ele tem uma forma de calcular meio estranha. Então, por exemplo, vamos voltar agora como você vai formatar o seu documento. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando o passo a passo sobre a diagramação profissional, onde a gente formata esses estilos do Word. Essa é a forma mais otimizada de você trabalhar com seus documentos, até porque documentos jurídicos tendem a ser extensos, então se você for formatando bloco por bloco, vai chegar uma hora que você vai se perder, o seu documento vai ficar com aparência amadora, e não é isso que a gente quer, né? Então, vamos editar aqui através do menu de estilos do Word, no normal. Vou clicar com o botão direito, modificar, beleza. E nós vamos vir aqui em parágrafo. Mas antes,
É preciso ressaltar que a altura de linha ela é relacionada com o tamanho da fonte que você está usando. Então, por exemplo, aqui nós estamos utilizando a fonte tamanho 12 pontos, tá? Lembre-se disso. O valor de 120%, 150% é multiplicado pelo valor da fonte que você está utilizando. Beleza, legal. Tendo dito isso, vamos formatar aqui a altura da nossa linha. Vamos clicar aqui em formatar, parágrafo, beleza, legal. Aqui onde nós fazemos o recuo, o espaçamento entre os parágrafos, aqui o espaçamento entre as linhas. Geralmente, cara, o simples ele não é recomendado, como vocês podem ver, eu vou mostrar aqui. Fica muito justo, fica muito apertado e isso dificulta a leitura. É importante ter um espaçamento mais generoso entre as linhas. Então, vou voltar lá, porque hoje ele traz para vocês, para a gente, na verdade, né, outros tipos de como eu vou falar, espaçamento entre as linhas, entre linhas. O de 1,5, como eu falei, eu acho que fica muito... Opa, o que eu fiz errado aqui? Beleza, é aquela coisa que eu falei de você ir editando aleatoriamente, né? Chega uma hora que fica meio complicado. Eu acho que fica muito alto, cara, não tem necessidade de ser tanto assim. Aí você pode até pensar, se você for uma pessoa que tem uma certa intimidade com matemática, você pode imaginar que eu falei 150%, então poderia ser interpretado que aqui o Word vai fazer a multiplicação de 1,5 pela altura de linha e infelizmente não é assim que acontece. O espaço duplo também, pior ainda, vocês veem que fica muito distante, parece que são frases soltas sem conexão, até porque a gente tem que levar em consideração também a lei da proximidade. Elementos que pertencem ao mesmo grupo, eles tendem a estarem mais próximos um do outro. O pelo menos vocês nunca devem utilizar, porque justamente o Word, o processador de texto do Word, ele não calcula da forma com que a gente espera. Também tem o múltiplos aqui que a gente pode definir. A melhor forma de você definir a altura de linha é utilizando o espaçamento entre linhas exatamente e você definindo aqui a altura de linha que você quer. Então eu vou pegar aqui a calculadora. Como eu falei, o tamanho de fonte que a gente está utilizando aqui é o tamanho 12. Eu vou multiplicar por 130%. Então a altura de linha aqui ela deveria ser 15,6. Vou botar aqui 15,6. E aí vocês veem que fica mais justo, mas ainda assim tem um espaçamento melhor do que se fosse o de 1. Né? Vocês veem que muda pouca coisa. O espaçamento, cara, entre as linhas, ele está relacionado diretamente com o tamanho da fonte, como eu falei. Então, quanto menor a fonte, maior o espaçamento. Mais generoso ele deve ser, e quanto menor, né? Quanto maior a fonte, menor o espaçamento. Nesse sentido, a gente dificilmente vai trabalhar com fontes, com tamanhos de fonte muito exagerados aqui em documentos jurídicos, né? Então, vocês não precisam se preocupar com isso. Mas aqui, no tamanho de fonte normal, tamanho 12, a gente precisa de um espaçamento mais generoso. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com 150%, que seria 1,5. Então, vamos voltar aqui na nossa calculadora. 12 vezes 150% igual a 18. Então, se o tamanho de fonte aqui é 12, o espaçamento ele tem que ser exatamente 18. E aí fica numa altura, beleza, legal. E voltando não, mas destacando novamente que, cara, vocês têm que levar em consideração a fonte que vocês estão utilizando, porque cada fonte será diferente. Então, para o corpo do texto de documentos, o recomendado é que você pegue o tamanho da fonte que você está utilizando, que você está, por exemplo, aqui o tamanho é 12, e multiplique ou por 1,3, você pode multiplicar por 1,3, 1,35, 1,40, 1,45 e 1,5. Você faz um teste para qual dessas 5 possibilidades
vai ficar melhor o seu texto e aí você utiliza. Mas eu acredito que se você utiliza, eu particularmente sempre multiplico por 1,5. Eu nunca encontrei uma fonte que não caísse bem com 1,5. Vou até fazer um teste aqui. Vou botar uma fonte serifada. Beleza. Vocês veem que com 1,5 fica legal ainda assim. Não sei se vocês repararam, mas para vocês verem, o tamanho é 12. E eu mudei de fonte e parece que a fonte é maior. Então vou voltar aqui para o que estava antes. E vocês veem como é que o tipo da fonte ele tem um impacto direto, né, na aparência do seu documento, né, cara? Só de mudar o estilo da fonte, eu botei aqui a Robot Serif e parece bem maior, né? Mas o espaçamento aqui ele ainda continua sendo um espaçamento bom entre as linhas. Então eu acredito, vou fazer o teste aqui, vou botar 12 vezes 130%. Nossa, fiz tudo errado aqui. 12 vezes 130%, 15,6. Né? Vou botar aqui, fica pior, né, do que com a fonte normal. Vamos botar a fonte que estava antes, Aptos. Aptos fica mais legível com espaçamento menor. Mas eu particularmente, aquilo que eu falei, vocês vão fazer o teste de acordo com a fonte que vocês estiverem utilizando. Eu particularmente gosto de fazer, multiplicar por 1,5, eu acho que fica melhor dessa bananeira aqui. Eu gosto de trabalhar com esse valor aqui, eu acho que fica bem melhor. Então, a altura de linha ela tem um impacto direto com a legibilidade do seu documento, e a melhor forma de você fazer é você estipular exatamente a altura de linha que você quer. Evite ao máximo o espaçamento 1,5, 1, esses espaçamentos 2, de 1,5 para cima, cara, não utilize de forma não utilize de forma nenhuma. Faça o cálculo você mesmo, vocês viram que é bem simples. Pega o tamanho da fonte, multiplica por 1,5, vai ser 18, né, na maioria das vezes. Na maioria das vezes não, todas as vezes vai ser 18, e aí vocês podem fazer. O ideal é esse entre 130 e 150%, ou seja, 1,3, 1,5, pode ser 1,35, 1,4, 1,45. Vocês podem trabalhar com essas casas decimais aí para ver qual fica melhor no seu documento, mas trabalhem dentro desse alcance de 1,3 a 1,5 e vocês irão conseguir formatar uma altura de linha confortável que irá melhorar a legibilidade dos seus documentos. É isso aí. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu irei responder o mais rápido possível. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Caso esse vídeo tenha te ajudado, caso você tenha aprendido alguma coisa, deixa aquele like para dar uma fortalecida. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!